Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Nada como chegar ao nosso final de tarde e termos esse local de encontro, de paz, de harmonia, para reabastecer nossas energias, para aprimorar nossa lucidez, para nos encorajar. Tantas ferramentas fundamentais, coragem, lucidez, para enfrentarmos os tremendos desafios dessa altura de nossas vidas. Muito bom, paz para todos nós, coragem para todos nós, lucidez para todos nós. Vamos seguir a nossa proposta de tomar o Livro dos Espíritos como roteiro de conhecimento do mundo, do universo, da ação de Deus e também de autoconhecimento, sempre buscando a ponte entre o que se entende fora com o que se entende dentro. Nesse momento do livro, essa ponte é óbvia, é muito importante, porque estamos falando do capítulo 2 sobre os espíritos. Que lá na questão 99, Kardec nos apresenta a escala espírita, que pega o agrupamento proposto pelos espíritos em espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, e desmembra cada um desses grandes grupos em grupos específicos. E é claro que esses grupos específicos falam muito de todos nós, porque nenhuma tipologia dá conta, exclui, esgota um temperamento, mas todas elas favorecem o autoconhecimento na medida que nós tenhamos um pouco de todos os signos, de todos os temperamentos, de todas as classificações, e aqui não é diferente. Muito bem, vamos tomar hoje as questões 105 e 106, que falam dos espíritos neutros e dos espíritos perturbadores. Sobre os neutros, Kardec fala da seguinte explicação: não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para outro lado, e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo e sentem saudades das alegrias grosseiras que deixaram ao desencarnar. Aqui pretende-se falar do homem mediano, do homem comum, que ao falecer, ao morrer, após a morte, dá lugar a um espírito neutro. Como foi dito aqui, nem bom o suficiente para fazer o bem, nem mal o suficiente para praticar o mal. Esse grupo simboliza muito de todos nós. Em muitos momentos das nossas vidas, se não em muitas vidas da nossa existência, nós apresentamos essa característica. Realmente, nada em nossas vidas destacava a nossa atitude, nem pela prática do bem, nem pela prática do mal. Fomos pessoas medianas, pessoas neutras, pessoas de temperamento opaco, comum,
Não é interessante perceber isso em nós mesmos? Quando muitas vezes nós nos abstemos de dar uma opinião, de apresentar uma posição a respeito de qualquer coisa, imaginando que possamos ser mal entendidos, que as pessoas briguem conosco, que sejamos desvalorizados. Claro que quem nada fala não vai ser desvalorizado, tende a não ser desvalorizado por ninguém, mas também tende a não ser valorizado. É uma vida, por assim dizer, covarde, porque não se expõe, não se arrisca, não se aventura, e todo o trabalho de aprendizado, todo o processo de aprendizado é uma aventura. Vejam vocês, uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Ela pode ter todas as aulas, podem ter todas as orientações, mas num certo momento é ela dentro do carro, pés nos pedais, mão na direção. Sem ainda ter tido nada de experiência na direção de um carro, começa ela a ter os primeiros minutos de experiência. Todo o processo de aprendizado exige que tenhamos um momento assim, porque todo o processo de aprendizado é uma passagem da ignorância para a capacidade, para o conhecimento. Então, na gradação desse processo de aprendizagem, todas as pessoas que passam por ele vivem esse paradoxo que é fazer uma coisa que nunca se fez, para a qual nunca se está completamente preparado, no processo de domínio da qual é quase que inevitável que erremos, que falhemos, não é? Viver sem arriscar-se, sem propor-se ao novo, traz uma vida pacata, amena, mas também aprendizado nenhum, cura alguma. Porque não há processo de tratamento de uma doença que seja completamente garantido. Não há processo de aprendizagem que dê conta igualmente de todos os alunos. A aprendizagem e a cura sempre tem algo de aventura, algo de exposição, algo de coragem. Se esconder atrás de um personagem neutro, passivo, que nada aprende, mas também nada arrisca, e nada aprendendo, nada arriscando, só pode se condenar à paralisia e à ignorância. Quantos são aqueles que preferem nada se manifestar e sustentando relações tóxicas que muito o prejudicam? Quantos são aqueles que, no serviço, preferem não se manifestar, não se colocar diante de um chefe, nem mesmo diante de um colega, para evitar conflitos? Ora, a vida é feita de conflitos, a vida é feita de diferenças, e as diferenças e os conflitos, bem trabalhados, só trazem aprendizado e cura. Passar vidas fugindo dos conflitos, das diferenças, é também fugir de qualquer crescimento. Tem uma frase que fala alguma coisa assim: prefiro a vergonha da derrota
do que a passividade de nem ter lutado. Claro que ninguém gosta da derrota, claro que ninguém gosta do fracasso. Mas derrota e fracasso são muito melhores, muito mais produtivos para o crescimento, para a elevação da alma, do que a abstenção, do que a vergonha, do que o não viver. Quem não arrisca já perde antes mesmo de tentar. O que é uma vivência terrível. Morrer em vida, perder sem ter entrado em campo. Pensemos a respeito disso. Paulo, a respeito disso, fala que não sejamos quentes ou frios, nunca mornos. Que busquemos ser sim, sim e não, não, coerentes entre o que pensamos e o que falamos, o que sentimos e o que agimos. Fundamental que a gente perceba a tendência de acomodação que há dentro de nós e o quanto essa acomodação nos impermeabiliza a aprendizados, a curas, ao progresso. Vamos então a um outro extremo. Qual será o extremo oposto da pessoa que não arrisca e, portanto, não petisca? Que não aprende, não se cura, não evolui. Por vergonha, por medo. Há um outro grupo, o grupo dos espíritos perturbadores. São aqueles que promovem abalos por onde passam. Tanto desencarnados quanto encarnados, há muitas pessoas escandalosas que chacoalham, causam terremotos por onde passam. Vamos ver o que Kardec fala a respeito desses espíritos perturbadores. Diz ele: esses espíritos não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todos os grupos dos espíritos imperfeitos. Muitas vezes manifestam sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Parecem estar mais apegados à matéria do que os outros espíritos e, por isso, acabam sendo os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuando sobre o ar, a água, o fogo, os outros corpos duros ou nas entranhas da terra. Parecem dois extremos, duas alternativas entre as quais precisamos optar. Sermos neutros, tons de cinza, ou sermos coloridos, vigorosos, nos posicionarmos a respeito das coisas. Paulo de Tarso é um exemplo de um espírito que é sim, sim ou não, não, que não tem meio termo, que age, prefere errar agindo do que errar na paralisia. E errando na ação, saiu de um extremo para o outro, porque esses espíritos vigorosos, escandalosos, quando erram, erram muito, mas quando acertam, acertam também vigorosamente. Ao passo que os espíritos neutros, esses que quase nada arriscam,
não vivem derrotas, quedas espetaculares, mas também não aprendem, não avançam, não conquistam grandes vitórias. Muito interessante pensar nesses dois grupos, ambos classificados por Kardec entre os espíritos imperfeitos. A escala mais baixa. Ambos os grupos estão na escala mais baixa da classificação da hierarquia dos espíritos. Certamente é uma lição fantástica a respeito disso. É claro que temos que sair da isenção, sair da fuga do mundo, mas também precisamos evitar a todo custo o extremismo, o fanatismo, a cor, a ênfase que nos faz cometer grandes erros. Pensemos muito a respeito disso. Os espíritos que Kardec classificou dessa forma vieram pela sua experiência nos processos, nos espaços de mediunidade. Essa classificação, porém, serve muito bem para todos nós, não para nos enquadrarmos em uma tipologia específica e não em outra, mas para recolhermos de cada uma delas aprendizados, conhecimentos a respeito de nós mesmos, superação dessas inferioridades, desses bloqueios. Esse é o convite de hoje. Muito bom estarmos juntos, muito bom avançarmos no conhecimento humano em geral e no nosso autoconhecimento em particular. Muito forte entre nós é essa ilusão de que nunca fez mal a ninguém, nunca matou ninguém, nunca prejudicou ninguém. O que, porém, pouca vantagem apresenta para as nossas vidas. Quem arrisca mais, quem perturba os ambientes, quem chacoalha as coletividades por onde passa, esse sim poderá errar muito, mas manterá a mesma característica, o mesmo vigor, para como Paulo de Tarso, quando acertou, quando foi convertido por Jesus às portas de Damasco, transformou-se num maravilhoso, poderoso propagador da doutrina do Cristo. Também outra figura nesse sentido é Maria Madalena, que também passou de um extremo por outro, por ser certamente uma alma vigorosa, ao passo que outros, onde nós podemos ver, talvez principalmente os beneficiados por Jesus, aqueles que ele ensinou, que ele curou, nos enormes sermões ou nos atendimentos individuais. Certamente, nesse grupo dos beneficiados por Jesus, encontraremos muitos paralíticos de alma. Muitas pessoas que não se arriscam. Muitas pessoas que não crescem. Que preferem a paralisia à vergonha do erro. Pensemos nisso, meus amigos, e mantendo a melhor intenção, mantendo a maior higiene mental, mantendo e cultivando a boa vontade, erremos. Porque é natural que quem aprende erre. E porque é natural para nós especialmente que arrisquemos para podermos também colher os belos frutos
do aprendizado com Jesus. Um grande abraço, muito bom estarmos juntos. Saúdo agora todos os amigos que estão conosco. Silene Reis, Marta Arnoldi, minha companheira de Semente de Luz, Maria José Sobral, André Salvatore. É fabuloso que a gente se mantenha nesse processo. 1 mais 1 é sempre mais que 2, disse Beto Guedes. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei, disse Jesus. São fabulosos os benefícios da união, do diálogo, do respeito mútuo, da integração, tanto que Jesus nos colocou como o grande mandamento da vida, amarmos-nos uns aos outros. Amar o próximo como a nós mesmos. Que essa interação, que essa amizade, que essa fraternidade banhe, fertilize, revigore os nossos dias. Para que tenhamos sempre a coragem de, com boa intenção, arriscar, avançar, aprender e nos curar. Brilhe a vossa luz, como disse o Mestre. Um grande abraço, até a próxima.